Olá pessoal, boa noite. Boa noite. Queria saber se o som tá bom. A minha mãe já entrou aí, minha irmã, Maria Zélia, a Cris, Elaine. Me dá um feedback aí, pessoal, se o som tá bom, porque eu mudei o fone de ouvido. Como é que tá aí? Tá ótimo? Obrigada, que bom, que bom. Então vamos aguardar um pouquinho o professor Reginaldo chegar. Deixa eu ver como é que tá aqui, se ele está. Já deve estar entrando. Então, enquanto ele entra, eu vou apresentá-lo. Então, o professor Reginaldo Filho é fundador e presidente da Faculdade de Ebramec, fisioterapeuta com especialização em acupuntura, fitoterapia chinesa, doutor em acupuntura pela Universidade de Medicina Chinesa de Shandong. Ele já entrou, já vou convidá-lo. E autor de mais de 25 títulos na área de medicina chinesa. Deixa eu colocá-lo aqui, deixa eu chamá-lo. Boa noite, Paulo. Boa noite, Léo. Um monte de gente aqui entrando. Boa noite, Olá, professor Reginaldo, tudo boa bem? noite, tudo jóia? Estão me ouvindo Tudo bem por bem. aí? Eu tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem, tá tranquilo aqui. Que bom. Pessoal, enquanto a gente acaba aqui de apresentar o professor Reginaldo, vou pedir para vocês enviarem esse aviãozinho para convidar todo mundo que pode se interessar por esse tema e aprender muito sobre acupuntura, porque sem dúvida a gente está hoje aqui com uma das pessoas que mais entendem de acupuntura que eu conheço. Autor de vários livros, eu tenho aqui vários livros dele, que meu marido é acupunturista, então todo mundo já sabe, né? Meus alunos sabem que meu marido é acupunturista, são vários livros escritos por ele. Então, professor, primeiro te agradecer, é uma honra estar aqui com você. Já é uma live que eu já queria fazer há bastante tempo. Eu quero te agradecer bastante. Dá tempo, Cliff. Obrigada. Meu aniversário foi ontem. Muito Ah, obrigada ó, pelo parabéns, carinho. essa nem eu sabia. Obrigada, obrigada. Professor, então, primeiro te agradecer pela honra de estarmos juntos aqui. Eu sempre escuto suas lives junto com meu marido, então ele está lá sempre escutando e eu estou lá assistindo e aprendendo bastante, apesar de não ser acupunturista, mas sempre Ah, tem dicas incríveis que eu que fico bom. ligada. Eu tô aproveitando, tô compartilhando aqui no meu Facebook aqui para ver se para mais pessoas também poder participar aí. Ah, ótimo, que bom, obrigada. Essas pessoas que fazem duas coisas ao mesmo tempo, eu não consigo. Tô aqui. Não, tô aqui. Que bom, já tá muito acostumado, né? Faz muitas lives sempre, né? Já tá acostumado. Não, eu brinco que eu caí na besteira de falar que durante a pandemia eu ia fazer uma live por dia, e aí não teve jeito, eu comecei a fazer, mas isso suga um tempo. No começo, tudo Sim, bem, depois fazer todo dia é puxado. Mas estamos aqui. Aí agora estou conseguindo ter um pouco mais de tempo para aceitar os convites, tudo. que bom. Professor, eu queria que você falasse um pouquinho de você e como é que você entrou na acupuntura, porque eu sei que você é fisioterapeuta, e como é que veio esse processo? Conta pra gente. Não, tá joia. Eu sou primeiro acupunturista, depois fisioterapeuta, né? E eu estudava direito, não tem nada a ver. Eu fazia direito, estava estudando, estava no quarto ano de direito, e aí eu não estava feliz, não, alguma coisa estava errada, não estava dando certo, mas aquela coisa, já está no final da faculdade, vamos levando, vamos tentando empurrar para ver se formava. E ao mesmo tempo eu praticava uma arte marcial coreana, o Hapkido. Eu sou faixa preta também. E aí, depois que a gente adquirir a faixa preta, a gente começa a não só usar os pontos de acupuntura para facilitar um golpe ou uma torção, alguma coisa assim, mas a gente também usava para massagem, para estímulo. Então, foi um direcionamento aí. E aí, meu pai teve um problema sério de saúde. Meu pai teve uma isquemia cerebral e isso me afetou bastante, assim, e me atacou uma gastrite que eu nunca tinha tido. E aí vai no médico,
vai no gastro, toma remédio, aí passa um ciclo, não resolve, aí vamos mudar o remédio, e nada, nada, nada resolvia. Aí eu lembrei, falei, pô, lá na academia, meu mestre, né, meu professor, estava começando a trabalhar com acupuntura, vou lá. Aí fiz uma sessão de acupuntura e não tive mais dor nenhuma, não tive mais problema nenhum de estômago. Eu falei, meu, eu preciso entender o que aconteceu, eu preciso saber o que, que houve aqui. E aí foi nessa que eu falei, vou dar um tempo, tranquei a faculdade de Direito e falei, vou estudar acupuntura. E aí tô nessa. Desde então nunca mais abandonei o estudo da acupuntura, continuo estudando, sempre aprendendo. Não voltei para o direito, apesar de eu achar que todo mundo deveria pelo menos ter uma disciplina relacionada com direito, com direitos e deveres, né, profissionais, assim por diante, na graduação, acredito que deveria ter. E aí depois eu sabia que eu não queria medicina alopática, né? Eu sabia que não era bem o que eu desejava. Então eu analisei o que eu imaginava que isso eu estou falando lá atrás, né? Eu entrei em fisioterapia em 2000, no ano 2000. O que teria uma proximidade maior com o público que tinha mais o público que mais buscava acupuntura na época, e a gente sabe que na época, ainda hoje, mas na época era muito mais, era para dor, e exatamente o tema de hoje, disfunção musculoesquelética. Então eu pensei, o fisioterapeuta é o melhor profissional, não para substituir o que eu faço na acupuntura, mas para me dar uma outra visão, né? Para integrar uma outra visão. E aí eu fui para fisioterapia. E aí na própria faculdade eu já atendia. Era engraçado, entre aspas, assim, que na faculdade eu atendia professores, eu atendia a diretoria da faculdade. Às vezes já aconteceu 2 vezes de eu ser chamado na sala de aula para atender alguém. Então, os professores não gostavam muito, mas quando vi uma ordem da direção, eles tinham que acatar. Então, isso acabou fazendo com que eu adentrasse mais na acupuntura e na fisioterapia. Isso eu estou falando lá 2000 e pouco, né? Aí depois, em 2001, fui para a China a primeira vez, e a partir daí, quando eu volto da China, as pessoas começam a me pedir para eu ensinar o que eu tinha aprendido na China e tal, e aí que eu considero o início do que hoje é a Faculdade Bramec, né? Que ano que vem a gente celebra aí 20 anos no mercado. Uau, parabéns. Parabéns. Que bom. Então, assim, eu dei a Muito bom. versão resumida, né? A versão curta aqui da história, mas é mais ou menos isso. Através das artes marciais e através dessa necessidade de entender o que aconteceu comigo, né? Pô, eu melhorei, falei, agora eu preciso entender o que que é. E aí, desde então, estudando aí, agregando conhecimento. Maravilhoso. Muito bom. Claro que se você for contar a história da sua vida, a gente vai fazer 3 lives só da história Ah, da dá sua pra fazer vida. Mas assim, uma sequência aí, mas tá ótimo, dá para o pessoal ter uma ideia aí. mas eu sempre gosto de perguntar para os meus convidados como que começou a sua Uhum, história na área que a pessoa mais trabalha, né? Até para que os meus alunos possam ter uma ideia do que aconteceu, quem é essa pessoa que está aqui, sim. né? Agora Como se eu vou direcionar. falar. Eu vou falar uma coisa que aí os professores de físio não gostam muito. Hoje eu sou o físio que paga crefito. Basicamente, eu não exerço a físio no sentido tradicional. Eu sei que hoje Sim. ela poderia. Eu até fiz uma série de lives com profissionais, né? Com fisioterapeuta, fonoaudiólogo, biomédico e tal, cada um destacando a sua área. E é óbvio que a físio ela pode agregar e muito no tratamento do acupunturista. Mas eu acabei me dedicando para a acupuntura. E aí que tá, não como uma especialidade da físio, mesmo ela sendo uma especialidade. Ela é, para mim, uma profissão. Eu tenho a profissão de ser acupunturista e a profissão de ser fisioterapeuta, né? Então, e aí eu integro. E aí muitas vezes eu busco colegas que são fisioterapeutas para encaminhar paciente. Como o tema é disfunção musculoesquelética, eu vou dar um exemplo da neurologia, só para não entrar no tema agora. Mas assim, por exemplo, o paciente chega com uma hemiplegia, com um
Tá travando, né? Vou convidá-lo novamente. Vamos ver se vai. Alô? Oi, travou Eu não completamente sei. aqui. Ah, então foi. É porque eu tentei de tudo aqui, eu conseguia conectar, tava ouvindo, mas eu falei, não sei, desculpa. Até onde será que foi, hein? Imagina, eu escutei só você falando da parte de pagar o crefito, Ah, tá. que são Tá. Não, profissões isso diferentes. é. O que eu digo é assim, são professores diferentes, mas que elas podem trabalhar em conjunto. Esse é o ponto. Então, assim, não é que, ele está falando mal da físio. Não, são profissões, inclusive eu sou físio. Mas hoje eu optei por me dedicar exclusivamente à medicina chinesa, na forma ampla. E aí eu comecei a falar, não sei até onde foi, então eu vou repetir. Eu citei um exemplo da neurologia, né? Então, por exemplo, um paciente que teve uma sequela de AVC e ele vem com uma hemiplegia e a gente fala que o paciente tem um grau de espasticidade elevada. Pô, legal. A fisioterapia ela tem que reabilitar a movimentação do paciente, tudo. A acupuntura ela não tem a indicação de reabilitar o movimento. Mas a acupuntura pode, por exemplo, conseguir, no que no popular a gente fala, quebrar a espasticidade do paciente. E aí o fisioterapeuta entra com muito mais chance de ter êxito na reabilitação do movimento, porque aquela musculatura já não vem com espasticidade, ela já vem com uma nutrição melhor. Então, esse trabalho conjunto. Então, a gente já teve casos nos ambulatórios da faculdade de paciente chegar literalmente sem metade do crânio e com um pedaço faltando do encéfalo, por uma lesão traumática grave. E aí ele veio com indicação de tentar manutenção de qualidade de vida, porque esse paciente nunca mais ia ter uma reabilitação. E aí a gente foi lá, fez um trabalho com acupuntura, então era técnica de acupuntura em conjunto com fisioterapia na mesma sessão, porque a gente tinha os alunos e professores de físio que atuavam em conjunto, e treinamento de fala. Hoje você vê esse paciente andando, brincando, jogando bola, falando, e você olha para ele, ele continua, porque às vezes ele de tempo em tempo ele tem que fazer cirurgia ou não, com a calota ou sem um pedaço da calota. Então, é a questão da integração, saber referendar, indicar o paciente, isso é muito importante, não é assim, então quer dizer que a acupuntura substitui a físio ou vice-versa. São abordagens que se complementam, são visões diferentes, né? Eu brinco nas lives que assim, eu enquanto fisioterapeuta, eu fui treinado a olhar para o corpo pensando nisso daqui. Eu fui treinado a olhar para o corpo pensando em musculatura, em inervação. E aí eu vou estudar medicina chinesa e eu sou treinado a olhar para esse mesmo corpo pensando em canais. Mas é o mesmo corpo. Eu só mudei a forma de ver. Se eu consigo olhar para o corpo e enxergar as duas visões, enxergar a visão mais da musculatura e a visão mais dos canais, eu não preciso substituir uma pela outra, eu complemento. Então é assim que eu tento passar isso para os alunos, para os professores, para que a gente veja a acupuntura como uma forma diferenciada de olhar para o ser humano, mas o mesmo ser humano, o mesmo corpo. Maravilha, perfeito. Concordo totalmente com você. Muito bom. Então, a acupuntura é um ramo da medicina chinesa. Me corrija se eu estiver errado, tá? E aí eu queria que você explicasse rapidamente os outros ramos da medicina chinesa e como que eles podem ajudar nos distúrbios musculoesqueléticos. Então, a medicina chinesa, e aí eu tenho que só fazer um paralelo, né? A gente fala em medicina ocidental, mais pensando no médico, cirurgião tradicional, né? Mas a racionalidade médica ocidental, ela é aí eu tenho racionalidade médica chinesa, racionalidade médica ayurveda, a osteopatia, que a professora também domina as artes, ela é uma racionalidade médica própria, no sentido de ter uma base diagnóstica, uma base anatômica, tudo isso próprio. Mas o que eu quero dizer, a medicina chinesa ela tem como ciência os seus ramos de atuação. Então, os 5 principais ramos da medicina chinesa são a fitoterapia chinesa, que é o uso de ervas, a dietoterapia chinesa, o uso da alimentação, acupuntura e moxa, massoterapia chinesa e o Qigong ou Tai Chi Chuan, que são os exercícios. Então, esses são os 5 ramos. E aí que tá.
Quando eu falo do ramo fitoterapia chinesa, ele se aproxima do ramo alopatia na medicina ocidental, que é a prescrição de remédio. Prescrição de erva na medicina chinesa, prescrição de remédio aqui. Quando eu falo em dietoterapia chinesa, eu tenho um paralelo com a nutrição e a nutrologia. Quando eu falo de acupuntura, no sentido de usar instrumentos físicos para estimular o corpo, eu tenho um paralelo com a fisioterapia e tenho um paralelo também com a cirurgia, que também usa instrumento metálico para, de certa forma, cutucar o corpo. Para corte, mas é um instrumento metálico. E quando a gente volta lá nos primeiros livros de medicina chinesa, existem instrumentos só de corte, não a agulha que nem a gente tem hoje. Quando eu falo em massoterapia, e aí eu sei que os físicos às vezes não gostam, mas o ramo que mais se aproxima é a fisioterapia, porque tem o trabalho manual, né? E aí uma brincadeira à parte, né? Assim como a gente critica os médicos que às vezes são corporativistas, os físicos às vezes também são. Eles falam assim, eu não sou massoterapeuta, eu não sou massagista, mas não quer deixar o colega fazer massagem porque fala que é físio. É uma brincadeira, né? Mas é o uso da mão. Na osteopatia a gente usa a mão, então é usar a mão como recurso. E quando a gente fala de exercícios, de novo, se aproxima da físio e se aproxima da educação física. Mas você não falou da enfermagem. Lógico, você tem as subdivisões, estou dando uma visão geral. Então, você tem os ramos. E aí eu tenho dieto e fito, que são chamados ramos internos, onde eu trato de dentro para fora. Então, eu posso dar uma erva, uma alimentação, um ajuste alimentar, que de dentro para fora vai melhorar um aporte nutricional para uma musculatura e vai inibir uma contração fora de hora, por exemplo, como uma espasticidade. É um tratamento de dentro para fora. Aí eu tenho a acupuntura e moxa e a massoterapia, que já são ramos externos, ou seja, o tratamento é de fora para dentro. E aí eu estimulo desde a camada mais superficial para gerar um efeito dentro do corpo. E a musculatura, ela está ali no meio do caminho, entre a pele e o osso, no sentido de mais interno e mais externo. Então, tem uma ação. Então, eu consigo, com cada um dos ramos, auxiliar o paciente. Depende de qual é o objetivo, né? Mas cada um dos ramos, dos 5 principais ramos, eu posso auxiliar no tratamento músculo-esquelético. Da mesma forma, fazendo a transposição para o ocidente, eu posso fazer uma cirurgia para dor lombar, eu posso tomar um analgésico para dor lombar, eu posso aplicar um emplastro externo para dor lombar, eu posso fazer massagem para dor lombar, e eu posso fazer, por exemplo, exercícios terapêuticos da fisioterapia, como posturas e assim por diante, para dor lombar. Então eu também posso pensar nos 5 ramos ocidentais para dor lombar. O grande problema é que muita gente vê cada ramo como excludente. Ou eu tomo remédio, ou eu faço físio, ou eu uso emplastro. Não, na medicina chinesa essa visão ampla, ela também é possível. Eu falo bastante, me corta aí, hein, Vanessa? Não, tá maravilhoso, muito bom. Na fisioterapia, quando uma pessoa sofre um trauma, seja um trauma agudo, uma pancada, ou ela tem uma dor aguda, muitas vezes é recomendado o uso de gelo, né? O uso da crioterapia. E, de novo, me corrija se eu estiver errada, na medicina chinesa, na acupuntura, não funciona bem assim, né? Eu queria saber qual é a visão de vocês em relação à crioterapia. Não se usa. Não se usa. Quer dizer que na China não usa gelo? Não, na China usa gelo. Na medicina chinesa, não. Mas eu vi um profissional da medicina chinesa usando gelo. Ele pode usar, mas isso não quer dizer que a medicina chinesa preconize o uso do gelo. Aí alguns mais puristas vão falar, porque lógico, há 2000 anos não existia freezer para ter gelo para poder aplicar, por isso que eles não usam. Mas aí que tá, a medicina chinesa, ela é uma medicina, e aí eu... não tá aqui. Pera, deixa eu só pegar um negócio para mostrar. Só um segundo. Tá bem. Pessoal, vamos aproveitar que o professor foi lá pegar alguma coisa pra gente de surpresa. Aperta esse coraçãozinho aí, que é ótimo pra live, pro Instagram divulgar a live. Eu gosto muito de ilustrar algumas coisas.
E os alunos sabem que eu brinco, eu falo assim, ou o aluno aprende porque a imagem foi boa, ou aprende porque foi tão estúpida que decora de raiva. Mas na medicina chinesa a gente usa muito isso daqui, que é o símbolo do Tai Chi, né? O nome dele é símbolo do Tai Chi, que representa o Yang mais branco aqui, e o Yin mais preto. Ah, a medicina chinesa tem essa questão de branco e preto? Não, é porque o Yang remete a tudo que é claro e o Yin remete a tudo que é escuro, porque na origem deste símbolo, o Yin representava o lado escuro de uma montanha e o Yang o lado claro, o lado que bate sol. E a partir daí vem todas as referências. O que eu quero dizer? O lado que bate sol da montanha é onde vai ser mais quente, então calor é Yang, frio é Yin. O lado que bate sol é mais claro, então claridade é Yang, escuridão é Yin. Normalmente para ter sol eu preciso do dia, então dia é Yang, noite é Yin. Tudo que vai para fora está mais próximo daquilo que é claro, tudo que vai para dentro está mais próximo daquilo que é escuro. Então a pele é Yang, os ossos são Yin, proporcionalmente. A inspiração no sentido de jogar ar para dentro é Yin, jogar ar para fora é Yang, né? A contração muscular é Yang, o relaxamento é Yin. Por quê? Porque normalmente durante o dia nós temos mais atividade. Então, atividade é Yang, repouso é Yin e assim por diante. Tudo surge dessa primeira imagem do claro e escuro. Tá? E a partir desta primeira imagem do claro e escuro, a gente nota que, para que a gente tenha vida, no sentido amplo do termo, normalmente a gente vê mais flores no ambiente mais quente ou mais frio? Quero dizer, normalmente a gente vê mais flores primavera e verão ou outono e inverno? Normalmente, primavera e verão. Ah, mas tem orquídea que só dá no inverno. Lógico que sempre vai ter exceção, mas, via de regra, a gente precisa de calor. O mundo sem o Sol não teria vida como a gente conhece hoje, porque a gente precisa de transformação a partir da luz do Sol para clorofila e assim por diante. Então, a claridade é muito importante. Dito isto, tem uma passagem do texto mais importante da medicina chinesa, inclusive o Fábio Américo faz este curso, que é o curso do Clássico Interno Imperador Amarelo, tem uma passagem que diz, no céu o Sol é o Yang. No corpo, eu preciso deste Yang, assim como o céu, né? Assim como o ser humano precisa do Sol no céu, na minha vida eu preciso do Yang. E o que é Yang? É o que me dá ação, função, é tudo que eu não consigo segurar, tudo que é funcional. Então, o músculo eu consigo segurar. Se eu consigo segurar, ele é estrutural, ele não é funcional. Então, enquanto nesta oposição, ele é Yin, o músculo, e a contração do músculo é Yang. Então, ação, função, tudo é Yang. Então, vamos lá. Lembrando de novo, o Sol gera calor, então eu preciso de calor. A medicina chinesa, ela é uma medicina pró-Yang. Isso eu estou simplificando muito, mas ela é pró-Yang. Eu preciso de calor. Tanto que o corpo humano com 3 graus a menos, eu tenho uma hipotermia e muitas vezes ela é muito mais grave do que uma hipertermia. Eu posso ter um aumento de temperatura local num processo inflamatório, tudo bem. Mas se eu tenho uma hipotermia grave naquele local, 3, 4 graus abaixo da média do corpo, provavelmente ali pode entrar em necrose, porque não tem vida. Ah, mas a crioterapia abaixa a temperatura e gera uma resposta. Legal. Para que a gente usa a crioterapia de modo bem simplificado? Um dos mecanismos, tá, é inibir o avanço do processo inflamatório. Então, o processo inflamatório ele tem as características de dor, rubor, turgor, tem aquelas características típicas, né? Aumenta a temperatura, tal, legal. Perda de função. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso impedir que isso de tão ruim se espalhe. Então, a medicina ocidental, e aí já se começou a diminuir bastante. Lá, quando eu me formei na faculdade, a crio estava em moda, né? Aí você começou, na época eles estavam falando de criocinésio, depois, eu até esqueci os termos, quando você fazia alternância de frio e calor, o contraste. Isso. Mas aí você vê que você tem os booms, né? Assim como final da década de 90, início de 2000 era RPG, né? Todo mundo fazia RPG, agora é Pilates, você tem esses ciclos. Mas tudo bem, a crio é usada para impedir o avanço do processo inflamatório. A medicina chinesa, ela pensa de outra forma. Por quê? O que o frio faz no final? O frio ele contrai tudo.
É característica do frio, é só ver a nossa postura. No verão, no calor é mais aberta, no frio ela é mais fechada. Né? No frio é mais fechado. O frio gera vasoconstrição, o calor gera vasodilatação. Aí alguns vão falar, sim, mas no extremo do frio você tem uma vasodilatação de rebote, de compensação, que o pessoal usa na estética, inclusive, mas isso é um outro momento. A medicina chinesa também acha que o calor excessivo é ruim. Ela não falou que calor é bom, a medicina chinesa diz que o yang é bom. O que ela faz? Ela usa técnicas para tirar calor. Então, olha a diferença. A medicina ocidental, ela coloca frio. A medicina chinesa tira calor. O objetivo final é o mesmo, baixar a temperatura local. Esse é o objetivo final. Só que a medicina ocidental, ela coloca frio. E aí, inclusive, há alguns estudos na literatura ocidental que diz que a aplicação do frio, ela inibe o processo inflamatório, legal, ela gera analgesia, legal, mas ela também retarda alguma reabilitação. Por isso que o pessoal começou a falar em criocinésio, em contraste, porque se você coloca só frio, você impede o processo inflamatório de se expandir, mas você também impede o corpo de ter o fluxo de sangue para limpar as impurezas ali do local. Os metabólitos, catabólitos, você tem ali. Então, a medicina chinesa, o que ela faz? Ela usa sangria, por exemplo. Ela usa emplastro de ervas, e aí que tá, ervas de natureza fria. Quando eu seguro a erva, ela não está gelada, mas a natureza dela é de resfriar. Por exemplo, a menta. A menta, alguém já deve ter aí, dependendo da idade, chupado uma bala de menta, um house, por exemplo, você sente aquele refrescar na boca. Mesmo se você esquentar a bala no micro-ondas e colocar ela na boca. Na hora que você coloca, a natureza da menta é de refrescar. Porque essa é a característica dela. Então, um chá de hortelã, um chá de menta, se você ingerir ele morno para quente, ele continua tendo uma natureza de refrescar. Então, a medicina chinesa, simplificando, ela, em vez de colocar frio, ela tira calor. Essa é a base. No final, como eu digo, o objetivo é o mesmo. Só que aí que tá, quando eu tiro calor, eu continuo capacidade de movimentação. Quando eu coloco gelo no local, eu limito a movimentação. É só a gente pensar no frio, há mais rigidez articular. Né? O frio ele gera mais rigidez articular. Quando a gente pega paciente idoso, por exemplo, que já tem uma tendência a uma artrite, uma artrose, por exemplo, o frio é muito grave, porque o frio deixa tudo mais lento, inclusive a movimentação articular. Então, se eu quero reabilitar um entorse de tornozelo, se eu coloco muito frio, eu vou diminuir a dor, eu vou diminuir a expansão do processo, mas a reabilitação em si, eu vou deixar isso um pouco mais lento. Essa é a visão da medicina chinesa. Então quer dizer que se você bater a cabeça, você não vai colocar gelo? Se eu não tiver nada para tirar calor na técnica chinesa, eu faria isso. Mas sabendo que não é da medicina chinesa em si. E de novo, desculpa que eu falo e falo rápido, hein? Não, mesmo a medicina ocidental hoje em dia já está usando bem menos gelo do que usava antigamente, né? Foi o que você falou, assim, na época que eu me formei em 98 era gelo para tudo, né? E hoje em dia a gente já sabe que tem que dar uma, enfim, dar uma segurada. Perfeita a sua colocação. Na época o gelo estava em boom, assim, processo inflamatório era praticamente pensava em gelo. Não, por exemplo, o ultrassom na fase aguda você não pode usar porque o ultrassom gera calor interno. Hoje você já vê o pessoal usando o ultrassom de uma certa forma, alguns estímulos termais com cuidado, tal, nesse sentido de você melhorar o aporte de sangue, tudo isso. Mas é bem interessante ver como tem essas flutuações de tendências na medicina. Sim. E aí, vamos aproveitar essa pergunta. Então, na medicina ocidental, a gente tem uma grande diferença entre tendinite e tendinose, né? Então, a tendinite a gente está naquela fase mais aguda, enfim. E a tendinose é aquela já uma parte mais degenerativa do tendão, enfim, já aquela parte mais crônica da patologia. Na acupuntura também difere o tratamento? Vocês não têm muito essa visão, né? De novo, me corrija se eu estiver errado, que não é a minha praia. Mas muda bastante também na hora de tratar em relação aos dois casos? O que eu digo assim, eu digo para os meus alunos, os professores que a gente dá treinamento, não adianta eu querer só falar em termos de medicina chinesa, porque o diálogo interdisciplinar, multidisciplinar, ele usa uma linguagem que é a linguagem da saúde.
E a linguagem da saúde é a terminologia ocidental. Então, em medicina chinesa, a gente não tem a expressão tendinite, a gente não tem a expressão tendinose, né? Mas não adianta eu vir aqui e falar assim, não, a gente trata a doença BI afetando o tendão, por vento, frio, umidade, e o paciente não vai entender nada, né? Não adianta. Se eu estou no meio dos meus alunos falando só para um público de acupuntura, eu posso usar esse termo. Mas se eu quero dialogar com profissionais de saúde, a gente tem que entender isso. Então, a gente sabe que o sufixo it, ele implica em calor, via de regra. O sufixo ose implica em algum processo degenerativo, também via de regra. Porque psicose não quer dizer degenerativo, né? Mas via de regra a gente tem essa base. A medicina chinesa, ela tem termos próprios. Então ela fala que, independente do local, independente do tipo de dor, existem algumas expressões. E uma delas, em chinês, buton zeton. O que é isso? Quer dizer, onde não tem livre fluxo, tem dor. É isso que o chinês indica. Então, ele indica que tudo no corpo tem que ter um livre fluir, né? E a medicina chinesa usa a expressão qi, tem que ter esse qi com livre fluir. O que é esse qi? Não se traduz. Assim como eu falei yin e yang, eu não traduzi, o qi é aquilo que, em medicina chinesa, implica ação, função, aquilo que conduz, impulsiona. Então, a ação de contração do músculo é a manifestação do qi, né? A ação do estômago em quebrar os alimentos é o qi do estômago. Isso é a função, né? Um grande mestre chinês diz... quer explicar Qi para quem não é da área? Fala que é relacionado com a respiração. Então, Qi tem a ver com a sua respiração. É da respiração que nós tiramos a força para a gente manter nossa vida. É da respiração que nós pegamos o oxigênio. Então quer dizer que Qi é oxigênio? Não falei isso. Eu falei que Qi tem relação com a nossa respiração, que é o que nos mantém vivo, né? E aí se a gente extrapola... Também não pode falar que é energia, professor? Aí que tá. Esse é um ponto. No Brasil, principalmente, a gente fala energia... O risco de cair para um misticismo e esoterismo é muito grande. Muito grande. Então, não é a melhor tradução. Por que tem tanta gente que fala? Porque aprendeu errado e repete o que foi dito. Então quer dizer que só você está certo? Não. Tem vários e vários autores falando isso. Da onde veio? Veio de uma tradução de um francês, tá? Que ele era como se fosse um cônsul, não embaixador, mas fosse um cônsul na China, e ele via o pessoal atendendo, e ele tentava compreender aquilo, e ele não era da área médica, então ele traduziu aquilo como um fluxo de energia, né? E, você está me ouvindo? Eu estou. Tá. É que alguém escreveu que caiu, eu falei, só que caiu de novo. Professor não, vamos Pedro lá. Paulo, uma honra ter você aqui, professor. Muito bom. Então, por exemplo, aqui... A gente tem essas linhas, né? Essas linhas são canais. Então, eu vou dar a volta, mas eu chego na resposta. Fica tranquilo. São canais. Esse mesmo que traduziu o Qi como energia, ele traduzia isso como meridiano. O que é um meridiano? O que é meridiano? Meridianos são linhas imaginárias que tem no globo terrestre, tal. E aí já vem um problema. Se eu falo que é imaginário, quer dizer que não existe. Concorda comigo? Se eu falei que é uma linha imaginária, ela não existe. Se não existe, o acupunturista está trabalhando com algo que só dá a cabeça dele. E aí, acabou. Que argumento que eu vou ter para falar em pesquisa, falar em estudo? Porque eu estou trabalhando com algo que é imaginário. É só imaginação, é só placebo e não é adequado. Então, o termo em chinês indica em canais. E canais por debaixo de algo. Debaixo de algo já implica que eu não vejo. Por exemplo, o osso. A professora é top na osteopatia, mas você não vê o osso, você percebe, você sente, você toca, mas ver, quando eu digo ver, é visual, mas não quer dizer que ele não exista. Não é porque eu não estou vendo o osso que ele não existe, não é porque eu não estou vendo o Qi que ele não existe. Aí um colega aqui perguntou, posso traduzir como sopro? Aí é um outro problema. E se eu falo que tem sopro circulando pelo corpo? Aí também o risco é confundir. Então, no chinês popular, se eu chego para um chinês que não é da área da medicina chinesa, e eu pergunto, professor, o que é... professor não, colega, o que é Qi? E ele não é da medicina chinesa, mas ele é chinês, ele vai traduzir como ar. Qi é ar. Então, por exemplo, Tianqi, o Qi do céu, é o clima. Então, você tem a ver com
o Qi é aquela manifestação de algo, né? Então, traduzir como energia limita e a chance de cair para o esoterismo e o misticismo é muito grande. Então, o ideal é não traduzir. Ah, mas no corpo a gente tem energia. De fato, a gente tem energia o tempo todo. Se a gente parar para pensar, e aí entenda bem o que eu estou querendo dizer, né? Simplificando muito. O envio de informações pelo sistema nervoso se dá através de troca de energia, mas não no sentido místico, no sentido de passagem mesmo. A contração muscular, a gente pode pensar similar a uma bateria que tem que carregar e descarregar. Né? Você tem, na bioquímica, você tem vários e vários exemplos de troca de energia, o ATP se transformando em ADP, mas perceba como que eu tenho que dar uma explicação tão e tão e tão profunda só para dizer que não é a energia mística que a pessoa está querendo dizer? Esse é o ponto. Sim. A gente ainda está no Brasil, no meio que a pessoa vira e fala assim, a acupuntura, ela atua com essa energia aí que a gente não vê, que a gente não entende, coloca a agulha que as energias do ambiente vão atuar sobre ela. Não é assim que funciona, né? Então, o Qi é um conceito importante. Então, voltando agora para tendinite e tendinose. Na visão da medicina chinesa, há um bloqueio neste fluxo do Qi. Mas eu adorei, você já respondeu um monte de pergunta minha. Não, tranquilo. Eu adorei. Há um bloqueio nesse fluxo do Qi. Se esse Qi ele não flui pelos canais, então, por exemplo, aqui é uma imagem do punho. Então, exatamente aqui, neste canal, que a gente chama de canal do pericárdio, cada canal é associado com um órgão importante, de acordo com a teoria da medicina chinesa. Então, aqui nessa linha, eu tenho o canal do pericárdio. Olha que beleza, para quem lembra das aulas de anatomia, a professora, não vou nem perguntar, que a professora domina tudo, essa parte ocidental, que eu já faz tempo que não uso. Olha aqui, ó, não parece o nervo vago? Opa, o nervo mediano? O nervo mediano aqui. Mas eu posso dizer que esse canal é o nervo mediano? Não, não posso. Mas quando o paciente tem, por exemplo, a síndrome do túnel do carpo, eu posso dizer, em termos de medicina chinesa, que ele tem uma síndrome Bi, e Bi em chinês indica obstrução, impedimento. O fluxo está impedido. Então há uma síndrome Bi no trajeto do canal do pericárdio. Essa é a descrição que eu faço em medicina chinesa. E aí, normalmente a gente associa isso com os fatores. E o chinês, a gente tem que lembrar, a origem dos termos vem de lá de 2.000 anos, 2.500 anos, 3.000 anos atrás. Por exemplo, se eu falar em crioterapia há 300 anos, não existia, estou dando um exemplo, essa expressão, né? Se falava de outras coisas. A medicina chinesa, ela mantém uma linguagem daquela época, ela mantém a mesma linguagem. Esse é um ponto importante. E aquele povo vivia muito em contato com a natureza. Então, os fatores de doença, eles são muito associados com os fatores do clima. E aí você vai falar em doença de vento, frio, calor, umidade e secura. Aí depois tem calor de verão. Mas tem 5 fatores principais. E aí o que cada um faz em relação ao corpo. O vento, como que ele é na natureza? Da mesma forma que ele é na natureza, eu vou usar uma analogia no corpo. A umidade e assim por diante. Então, você já deve ter ouvido de paciente, principalmente paciente mais idoso, fala assim, nossa, eu até sei quando vai chover porque começa a me doer o ombro, começa a doer a lombar. Eu posso dizer que este paciente ele é sensível à umidade. A medicina ocidental demorou muito para reconhecer isso e hoje já tem um outro trabalho pipocando no sentido de aceitar que tem pacientes que têm essa tendência de agravar. Porque quem tem, por exemplo, prótese metálica, é fácil falar assim, quando esfria, a prótese esfria e aí ele sente por causa do frio da prótese. Mas e a umidade? Não quer dizer que tem mais água dentro do corpo. Mas é que tá, a umidade ela é pesada. Né? Quando você pega uma roupa que está seca, ela tem um peso. Quando você pega uma roupa que está molhada, ela é muito mais pesada. Então o chinês associa tudo que tem sensação de peso com a umidade. Então ele pode falar que esta tendinite tem a ver com umidade. Principalmente quando aquele paciente fala assim, nossa, minha mão parece que está pesada, o movimento está mais lento. E aí, eu gosto de olhar bem para a câmera. Não quer dizer que o chinês é burro. Não quer dizer que o chinês está falando que tem água no punho. Quer dizer que ele associou o conceito de umidade com o conceito de peso. E aí o que o frio faz? O frio dilata ou contrai? O frio contrai. Então, normalmente esta dor, ela tem a ver com uma contração. E aí o chinês vai falar, por exemplo, que é uma dor por frio, umidade.
Ah, ele não vai falar que é calor só porque tem tendinite? Não. Ele vai usar a nomenclatura de acordo com a manifestação. E aí eu posso ter uma fase mais aguda, onde eu tenho mais presença de calor. É aquele momento, eu estou dando exemplo do tirando carpo, mas vale para tornozelo, vale para bursite, vale para outras e outras lesões pelo corpo. Naquele momento que o paciente chega e fala assim, nossa, parece que está latejando. Opa, latejando não é igual frio, latejando não é igual umidade, latejando é igual calor. E aí eu vou tratar como calor. Essa é a questão. Então o chinês usa esses termos. E aí, a diferença de tendinite e tendinose, como alguns colocam fase aguda e fase crônica, na medicina chinesa eu tenho que observar a condição do paciente, né? Quanto mais grave, ele tende a ter uma questão que a gente chama de deficiência. E aí essa deficiência vai se agravando e, normalmente, na condição mais aguda, mais uma condição de excesso. Tá? Então, a gente tem que analisar essa diferença, vamos dizer assim, fase aguda e crônica, mais esse de excesso e deficiência em termos da medicina chinesa. Maravilha. A Ludmila colocou aí, riqueza de conhecimento. Pois é, Ludmila, incrível, né? Muito bom, muito bom. Vamos lá. Daqui a pouco o nosso tempo acaba e dava para fazer 5 lives, Reginaldo. Incrível, muito Olha, bom. Como teve aquela pausa lá, se você tiver tempo e o pessoal quiser, a gente pode desligar e ligar outra rapidinho também. Para mim não tem, dá para ficar mais uma meia hora aí, dá para ficar. Se a galera apertar muito o coraçãozinho, pode ser que o Instagram não corte a gente. Porque agora o tem que Instagram dar muito tá assim, like né? aí, vamos lá. Como que é? Você já deu uma explicação incrível sobre essa parte, sobre até o que eu vou perguntar agora, tá? Mas aí você vê se tem alguma coisa que você quer acrescentar baseada aqui na minha pergunta. Porque assim, ó, como a acupuntura trata os distúrbios musculoesqueléticos? Muitas pessoas acham que se você machucou na coxa, vai colocar a agulha na coxa, né? Bem, eu sei que não é bem assim, né? Porque meu marido é acupunturista. Mas a minha pergunta é, a agulha tem que ser colocada necessariamente no local da dor? Não necessariamente. E eu particularmente, Regis, eu parto do princípio que na fase aguda eu evito o local, porque o local já está sensível, o local já está com uma sensibilidade maior. Então eu prefiro trabalhar à distância, né? Então, como a medicina chinesa entende, e aí sempre lembrando que eu estou falando o mais simplificado possível, né? Que tem esse bloqueio, eu preciso desbloquear, né? E aí eu tenho que recordar dos canais. Então, se eu tenho um bloqueio, por exemplo, aqui, nesta linha, eu posso trabalhar com outro ponto ao longo dessa linha para desbloquear, para estimular. Então, isso é possível, né? Um outro exemplo é trabalhar região anterior para problema posterior. A gente trabalha sempre os opostos. E aí, de novo, trazendo o meu amiguinho aqui, né? A gente trabalha os opostos. Então, muitas vezes eu posso trabalhar em cima para problema embaixo. Eu posso girar isso daqui e trabalhar de um lado para problema do outro. Eu posso girar isso daqui e trabalhar na frente para problema atrás. Então, muitas coisas na osteopatia seguem um princípio similar sem usar o mesmo termo. Muitas vezes você vai buscar um local de hipofunção para melhorar um local de hiperfunção. Não é hipomobilidade e hipermobilidade. Tá tentando lembrar o termo da osteo e da quiro. Então, você busca os opostos e a partir dos opostos você trata, né? Aqui a Mariana citou os pontos Chu das costas. Os pontos Chu das costas são essas linhas na região posterior do corpo. Então, essas linhas, e aí, quem conhece um pouco do sistema nervoso, nitidamente consegue perceber que eu tenho aqui a região da medula e eu tenho os nervos espinhais. Então, os chineses, olha que beleza, eles já tinham conhecimento destas relações sem ter a anatomia profunda como a gente tem hoje. Então, isso é bem importante. Então, eu gosto de trabalhar oposto, nesse sentido de melhorar o fluxo, estimular o Qi do paciente de maneira distal, para que o paciente tenha mais possibilidade de recuperação. Até porque aquele princípio, a medicina chinesa, que onde não tem livre fluxo, tem dor. Então, normalmente o paciente que chega, por exemplo, com dor no cotovelo, ele chega segurando o cotovelo parado. E aí, um dos tratamentos ocidentais, às vezes até na físio ou mesmo na alopatia, no médico, é imobilizar.
E aí, obviamente, se é uma dor que é gerada por movimento, quando você imobiliza, não vai ter dor. Né? O paciente que tem dor quando digita, se ele vai lá, imobiliza e fala assim, olha, você imobilizou e não pode digitar por uma semana. Lógico que não vai doer, porque se a dor vem do movimento, fica imobilizado. Mas aí que entra um outro detalhe. Se eu fico imobilizado, eu não uso. Se eu não uso, não chega, na visão da medicina chinesa, qi sangue. Na visão ocidental, não chega nutriente. Aí quando o paciente tira a tala ou tira a órtese, está mais fraco. E aí ele vai ter que treinar de novo, porque senão aquilo que foi com 10 minutos de digitação desencadeava a dor, agora vai ser com 5, porque está mais fraco. Então, eu prefiro trabalhar mais longe e solicitar movimento. Ou seja, o paciente, enquanto eu consigo inibir a dor dele e melhorar a recuperação do local, eu também solicito movimentação. E isso faz com que eu tenha a combinação de ação de tratamento com ação de movimento. E isso permite um tratamento combinado. Então, alguns chamam isso de acupuntura com movimento. Então, tem vários possíveis nomes aí. Né? Então, essa combinação é boa. Sem falar do uso, por exemplo, de acupuntura na orelha, que eu posso tratar a orelha para repercutir no corpo todo, eu posso tratar a mão, a cabeça, a língua, para estimular o corpo todo. Então, o ideal é entender o que manifestou a dor, como que essa dor surgiu, e aí eu posso direcionar. Né? Citando mais um exemplo, que também a gente usa na físio, né? O paciente, por exemplo, ele tem dor lombar, então a dor está aqui. Mas às vezes ele tem um problema anterior. Se ele tem uma grande fraqueza nessa região anterior, e aí quando eu falo na físio, depende da linhagem, não usa esse raciocínio toda hora, mas eu devo entender que uma musculatura tem que balancear e equilibrar a outra. Hoje, com Pilates, o pessoal fala muito disso, né? De trabalhar o core abdominal, né? O core band, que aí vai ter os nomes em português ou em inglês só para valorizar a técnica e tal. A medicina chinesa, de novo, ela vai lembrar desse símbolo aqui. Então, a região posterior é Yang, anterior é Yin. Se eu tenho um desequilíbrio atrás, pode ser problema na frente. Tá? A grávida, o exemplo simples que eu dou, a gestante, ela tem um ganho de peso na frente, ou aquele homem que engordou muito na região do abdômen. O corpo, ele não vai jogar totalmente para frente, né? Ninguém vai andar, em vez de estar reto, começa a ter ganho na frente e começa a andar inclinado. Para não andar inclinado, o que acontece? A musculatura posterior sobrecarrega, você tem um encurtamento aqui. Esse encurtamento gera uma hiperlordose, e aí o paciente tem dor. E aí você vai lá, trata o local, você relaxa a musculatura, mas o problema não era aqui era só um reflexo de um problema na frente. Então eu vou lá e o paciente tem dor lombar e eu começo tratando a frente dele. Porque ao fortalecer a frente, eu impeço que haja uma sobrecarga atrás. Então muitos dos conceitos que a gente usa na acupuntura, eles podem ser utilizados em outras abordagens de tratamento quando há esse conhecimento. Por que a gente usa em cima e embaixo? Né? E existe essa questão de usar de um lado para o outro. Né? Você tem algumas outras questões hoje com... terapia por biofeedback, por exemplo, em reabilitação neurológica, às vezes você estimula um lado para dar uma referência para o outro, no paciente com hemiplegia, por exemplo. Você faz o tapping, né? Os toquinhos, você faz o tapping numa área para que haja uma contração reflexa naquela área. Na verdade, você quer que o paciente, entre aspas, vai para trás, então você estimula como se quisesse empurrar ele para frente, aí o corpo responde para trás. O tratamento pelos opostos, que a medicina chinesa já faz isso muito bem. E por isso, fechando a pergunta, por isso que se há um problema na coxa, eu não preciso necessariamente trabalhar na coxa, eu posso trabalhar no braço, no abdômen e assim por diante. Maravilha. Então vamos combinar, eu ainda tenho umas perguntas, então vamos combinar que se o Instagram cortar a gente, eu vou voltar rapidinho, tá? Para finalizar pouquinho, pode ser? Tá bom. Pode ser. Tá ótimo. Então, deixa eu... Estava com a pergunta aqui na ponta da língua. Então, a Gisele colocou aí a pergunta sobre a avaliação da língua. Então, eu queria que você falasse um pouco da avaliação da língua em relação aos distúrbios musculoesqueléticos, que é o nosso tema. Isso. A língua, a medicina chinesa, ela trabalha muito com representações, né? E aí, de novo, eu tenho que fazer uma contextualização. A medicina ocidental... E quando eu falo medicina de novo, a físio, biomedicina, tudo entra. Ela tem por objetivo
tirando o bom profissional da fisioterapia que trabalha com toque, mas na grande maioria, ela tem o objetivo de olhar para dentro. Ou o cirurgião corta para ver o que tem lá dentro, ou ele introduz uma câmera para ver o que tem lá dentro, ou ele manda para um exame de imagens para ver o que tem lá dentro. Essa é a visão da medicina ocidental. Ela tem que ver o que está acontecendo lá dentro, né? Na osteopatia eu compreendo que é diferenciado, mas via de regra a medicina ocidental ela se preocupa em ver o dentro. A medicina chinesa não tinha isso, ela não tinha recursos para introduzir uma câmera, para fazer um corte, para ter um exame de imagem. Não tinha isso. Hoje tem. Então, obviamente, hoje, nas graduações na China de medicina chinesa, eles têm todas essas aulas. Mas não tinha isso. Então, ela tinha que buscar qual é a imagem externa de uma alteração interna. É isso que a gente buscava. O que eu tenho externamente, que eu consigo observar, que me remete a um problema interno. Um exemplo simples, ocidental, é o paciente aparecer com o olho todo amarelo e a pessoa fala assim, esse paciente aí está com icterícia. Ela não precisava abrir para ver o fígado do paciente, né? Ela, pela manifestação externa, ela presume que há uma questão de alteração enzimática da icterícia, para confirmar o que faz o exame de sangue. Deu para entender? Eu tenho a imagem externa, aí o médico vai lá e solicita um exame de novo para ver dentro. A medicina chinesa não tem essa de ver dentro, ela vê os sinais. Então ela toca o pulso e sente como está o pulso do paciente. Ela olha o rosto do paciente. Não é fácil, né, professor? Não, é bem complexo, ela olha o rosto. Ela olha o rosto do paciente. Quando eu vou fazer a técnica da orelha, eu observo cada local. E hoje, só para fazer um parênteses, não é de músculo esquelético, mas hoje tem um pesquisador americano, Terry Olison, ele publicou que ele percebeu um achado nesta região aqui, nesta região da orelha, que tem relação com a gravidade do paciente com Covid-19. Então ele percebeu, comparando pacientes com Covid e sem Covid e a evolução dos pacientes com Covid, ele percebeu que uma marca nesta área, um inchaço, como se fosse um pequeno edema, um nódulozinho nesta área, tinha correlação, e ele, no cálculo dele, uma correlação estatística, com a questão da... E aqui o professor Pedro Paulo perguntando sobre os pontos reflexos. É o mesmo princípio da orelha, só que aplicado no pé. Exatamente o mesmo princípio. Então a língua, ela é uma dessas formas de manifestar no exterior do corpo problemas internos. Então, cada região da língua representa uma parte do corpo, tá? Então, imagina que se eu pôr a língua para fora, eu não consigo falar. Então, imagina eu pondo a língua para fora. Então, aqui agora é minha língua, tá? Algumas pessoas disseram que está travando. Eu acho que deu sequência. Mas vamos lá. Essa aqui é minha língua, tá? Melhorou. E aí eu giro aqui a língua. Eu giro. Tá? Eu giro aqui a língua só para vocês perceberem. Então, aqui é parte superior do corpo, parte média do corpo e parte inferior do corpo. Parte superior do corpo vai representar coração e pulmão, que são os órgãos que estão localizados mais na parte alta do corpo. A parte do meio da língua tem uma relação importante com o baço e estômago. A parte inferior da língua tem uma relação com rim e intestinos. Então, eu tenho essa distribuição. Então, eu posso olhar desta forma. E aí, a língua, a parte superior da língua, o pessoal está pedindo para eu repetir da orelha, calma que eu repito. A parte superior da língua, ela representa os órgãos. A parte de baixo da língua, se eu pedisse para o paciente levantar a língua, então, se eu peço para o paciente levantar a língua, é como se ao levantar a língua eu tivesse, aí sim a representação do corpo todo. Aqui a cabeça, bem lá embaixo no fundo, aqui a cabeça, e na ponta da língua representando os pés. Então, aí se eu tiver problema no joelho, vai ser nessa área, aí é uma outra forma de analisar, tá? Uma outra forma de analisar, mas é possível. Então, deixa eu aproveitar e repetir aqui. Então, o que eu disse é que a orelha também é uma forma de representação externa para problemas internos, né? E hoje mesmo teve um profissional americano, Terry Olison, que é um dos grandes nomes da aurículo no Ocidente, e ele destacou que nesta área aqui, eu vou mais para cima, nesta área aqui, tá? Nesta área, em pacientes com Covid-19, em pacientes positivados de Covid-19, pode ter uma marca, como se fosse um nódulo, como se fosse uma massinha, um edema aqui nessa região. Tá? Ele usou, nessa busca dele, comparou orelhas de quem
era positivo para a Covid e pacientes que não eram positivos. Ele foi percebendo também que, com a evolução no tratamento, com a melhora no quadro de Covid, este nódulo diminuía. Então, é um achado. Não tem a ver direto com a questão do tema, que era alteração músculo-esquelética, mas aproveitando para citar uma referência que saiu hoje na literatura. Tá? Maravilha. Ó, fresquinho, pessoal. Fresquinho, hein? Essa não deu nem tempo de eu soltar nas minhas lives, que a minha live é amanhã só, então saiu hoje. Maravilha, fresquinho. Agora eu vou fazer uma pergunta polêmica. Vamos perguntar. Tá dando pra ouvir bem? Tô te ouvindo bem. Tá. Então, quando às vezes você vai na acupunturista, tem acupunturista que, de nada, Gisele, também foi, adorei a explicação. Às vezes você vai no acupunturista, o acupunturista vai lá e coloca muitas agulhas, muitas. E às vezes você vai num outro acupunturista para tratar a mesma coisa, o acupunturista coloca 2, 3 agulhas. E essa é uma grande dúvida que eu tenho. Por que tem acupunturista que coloca muitas, tem acupunturista que coloca poucas? Eu sei que tem muitas formações diferentes, mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Tá, deixa eu só aproveitar aqui e para não deixar o professor sem resposta, eu vou pegar o meu pé, vamos ver se eu consigo mostrar. Eu não sei se eu consigo hoje, mas vamos lá. No pé, a coluna, ela tem a ver com este arco aqui. Dá para ver? Aqui. Sim. Se você olhar para o seu pé, aqui é a cabeça, a primeira curvatura aqui, ó, na transição, tá? Na transição falangiana do hálux mesmo, é a região cervical. Região cervical. Aí eu tenho aqui onde tem o joanete. O joanete lembra a cifose torácica. E aí eu vou ter uma outra curvatura para baixo que relembra a lombar. Então seria mais ou menos isso, desde a região aqui do topo, do dedão, até indo em direção ao calcanhar. Você tem a distribuição da coluna. Não sei se era bem isso que ele perguntou, mas só para não deixar vazia, tá? Professora, pelo meu cálculo aqui, deve ter 2 minutinhos aí de live, é isso? Se tiver 2 minutos... Eles não avisaram nada, vamos continuar. Então vamos embora. Então é que eu ia deixar no ar para responder na sequência, mas vamos lá. Se eles mandarem aqui, eu aviso. Você me avisa. O que varia de profissional que usa 2, profissional que usa 50? O estilo que ele trabalha. Eu não posso dizer que quem usa menos sabe mais do que quem usa mais, tá? Eu gravei a semana passada um material sobre paralisia facial. E eu mostrei tratamento de paralisia facial com 4, 5 pontos. E da mesma forma eu mostrei tratamento de paralisia facial com 30 agulhas na face, quase. E aí eu fui na China e eu vejo lá a professora atendendo 30 agulhas. Ela fala assim, essa daí não sabe nada. Aí eu olho para o corredor, tem lá mais 10 pacientes com paralisia facial esperando para receber as 30 agulhas dela. Eu posso dizer que não tem resultado? Não tenho como dizer. Esse é o ponto. Depende do estilo. E depende do que você busca com cada agulha, né? Cada agulha bem trabalhada tem um efeito potente. Mas eu posso optar por trabalhar com mais agulhas com efeitos mais diversos. É uma forma de trabalhar. E também há uma diferença entre quantidade de agulhas e quantidades de estímulos. Por exemplo, na estética facial, se o paciente tem uma ruga aqui, ó, tem essa ruga aqui, ó, e eu coloco agulhas para preencher a ruga, eu coloco 10 agulhas aqui. Quantos estímulos eu dei? Um estímulo. Dei um estímulo só. Não quer dizer que eu dei 10 estímulos, eu dei um estímulo. Agora, se eu coloco um ponto na mão, um ponto no pé, um ponto no ombro, aí eu começo a dar muito estímulo. E aí é um problema. Quando eu dou muitos estímulos diferentes para o corpo ele vai tentar reagir a cada estímulo. E querendo ou não, a gente tem que lembrar que não é normal eu ter uma agulha espetada no meu corpo. Não é normal. Quando eu coloco uma agulha, ela vai ativar uma resposta no corpo. E é essa resposta que eu tenho que direcionar. É essa resposta que o chinês soube sabiamente chamar de De Qi, que é uma resposta que quem já recebeu acupuntura já deve ter percebido, ou um choquinho, ou esquentar, ou uma sensação de espalhar. Cada paciente tem uma resposta. No Ocidente vai falar que é o estímulo de uma terminação nervosa. Na medicina chinesa a gente dá um outro nome. Mas isso implica que você teve esse efeito, você deu esse estímulo, o corpo reagiu a isso, né? O corpo reagiu. A questão é, quando você dá muitos estímulos, isso implica que muito provavelmente você não sabe o que está fazendo.
Quando você dá muitos estímulos, porque aí um ou outro vai acertar. Um ou outro vai acertar. Então, por isso, por exemplo, na faculdade Ibramec, a gente treina os alunos, não é que obriga, treina para tentar trabalhar com 10 agulhas no começo. Pode ser que na prática a gente vai usar 20 às vezes, mas é um treino, porque senão o aluno começa a colocar tudo que ele acha. E ao colocar tudo que ele acha, ele coloca 30, 40 agulhas. E uma delas pode funcionar. Mas na fase de treinamento é importante trabalhar com menos, para que com menos eu consiga identificar o que funciona. Se eu coloco 5 e uma funciona, talvez eu não precisasse de 4, eu só precisava de uma. Então, vamos treinar com menos. E aí depois você coloca. Então, hoje está muito em moda o tratamento para infertilidade, né? Então, tem técnica chinesa que coloca 10 agulhas no abdômen. Não quer dizer que você deu 10 estímulos, quer dizer que você deu um estímulo para o abdômen. Esse é o ponto, não é a quantidade de agulhas, é a quantidade de estímulos. Eu brinco assim, numa família, de um filho que é de uma família de pais separados. Aí ele vai lá e pergunta para a mãe, mãe, eu posso fazer isso? Ela fala assim, não sei. Aí ele vai lá e já percebeu que ele pode perguntar para o pai, que o pai é mais amigão. Aí o pai vai falar, pode. Aí a avó materna fala, de jeito nenhum. O avô materno fala assim, se vira, não estou nem aí com isso. Cada um dá uma informação. O que acontece? O menino escolhe o que ele quer. O menino escolhe o que ele quer. Quer dizer que o corpo vai escolher o estímulo? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou querendo indicar que quando a gente deixa tudo muito solto, a chance de dar errado é muito grande. Então, por outro lado, quando a gente tem uma família que... Eu estou dando exemplo de família, mas é só para facilitar. Mas você vai lá, fácil de entender. O filho pergunta, mãe, posso fazer isso? Não. Pai, posso fazer isso? Não. Vô, posso fazer isso? Não. Ele não recebeu 3 respostas, ele recebeu uma resposta 3 vezes. Foi o mesmo estímulo. É o estímulo do não. Que poderia ser o estímulo do sim, poderia ser o estímulo do vai, não importa. Mas foi o mesmo estímulo repetido 3 vezes. O grande problema vai na fisioterapia também, o paciente que tem várias e várias queixas, você fazer um pouquinho de cada, pode ser que às vezes não vai responder. Esse paciente bom. Exatamente, exatamente. Então, principalmente na fase de aprendizado, onde o meu foco é o ensino, eu tento estimular o aluno a trabalhar com menos agulhas. E você acredita, já teve aluno achando que eu estou querendo economizar agulha. Não, é para você treinar. Para você treinar. Se você treina com menos, você sabe se adaptar para trabalhar com mais depois. Se você só aprender a usar mais, você não vai saber reduzir quando necessário. E pior, você não sabe o que está funcionando. E para mim, como formador, o mais importante para o paciente é ele melhorar. Mas como formador para o aluno, é ele entender por que melhorou. É isso que a gente trabalha. Então, na acupuntura no Brasil, existem milhares de escolas espalhadas pelo Brasil. O que eu tento trabalhar de diferenciado é explicar e fazer com que o aluno raciocine o porquê. O que não é fácil. Porque você, por conta do seu esposo, Fábio, deve ter contato com outros profissionais, tem muita gente na graduação, às vezes, que já é acupunturista, você vê das mais diversas visões, assim, do tipo totalmente energético, místico, até o cara que é só científico. Não, você tem que encontrar um balanço. O lema da faculdade é tradição e modernidade. É isso que a gente busca, que o paciente tem que buscar esse equilíbrio. Né? Não é porque lá 2.000 anos atrás não existia tomografia, que se chegar para mim um paciente hoje com uma hérnia de disco, indicada na tomografia qual nível exato que eu não vou usar essa informação. É uma informação valiosíssima. Agora, enquanto acupunturista, ela é mais uma informação. Se ela for a única informação, ou seja, se todo o meu tratamento é só baseado na tomografia, para mim é o que eu chamo de medicina ocidental com agulha, e não acupuntura. A acupuntura tem por base os princípios da medicina chinesa. Né? Da mesma forma, não é porque eu estalo um osso que eu estou usando um termo bem popular, desculpem, professora. Não é porque eu estalo um osso que eu estou fazendo quiropraxia ou osteopatia. Até porque na quiro e na osteopatia sabe-se muito bem que estala o osso não quer dizer muita coisa. Você pode ter uma reabilitação sem ter som nenhum.
Com Então, certeza. não quer dizer que está fazendo só porque usou agulha. A agulha é um instrumento. A bola é um instrumento. Se eu jogo com a mão é vôlei, se eu jogo com o pé é futebol, se eu jogo numa cesta é basquete. Mas é bola. Então a agulha é agulha. A forma que eu uso ela vai direcionar que profissão que eu trabalho. Se eu sou da profissão acupunturista ou se eu sou da profissão médico que usa agulha. Esse é o ponto, é a profissão, né? Há muito tempo atrás, o pessoal da fisioterapia usava a expressão fisioterapia dermatofuncional e falava que usava uma técnica chamada eletrolipoforese ou eletrolipólise, que nada mais é do que você dar estímulo elétrico em agulhas introduzidas no corpo para quebra de gordura. Mas isso na acupuntura a gente não faz com eletroacupuntura? Também faz. Só que se eu faço isso só pensando em gordura, não é acupuntura. Se eu faço isso pensando em canais e a partir daí quebra de gordura, aí eu posso dizer que é acupuntura. Mas é muito similar no olho de quem está só observando. Então, dei toda essa volta. Quando você vê um cara usando 3 agulhas, ele pode estar bom ou pode estar errado. Quando o cara está usando 50, ele pode ser bom ou pode estar errado. O que é importante é que dentro dessas 50 tenha pelo menos uma que seja boa, e naquele que usou 3, tenha pelo menos uma que seja boa. Esse é o ponto. Quanto menos você usa, mais preciso você tem que ser. Mais preciso você tem que ser. Se você errar, se você usar 3 e errar 3, é um problema. Se você usar 50 e errar 49, uma você acertou. Então tem gente que vai para esse caminho mais fácil. Eu prefiro ensinar a usar menos. E quando você usar menos, não quer dizer que você está economizando agulha. Você está economizando picada no paciente, porque por mais que eu fale que não dói, de novo, não é natural receber picada, não é natural. Tem paciente que pode ter medo, né? Tem ainda hoje muitos pais que usam como moeda de troca com os filhos, né? O argumento, olha, se você não se comportar, eu vou te levar para tomar injeção. Aí a criança cresce com medo de agulha, né? Então, tem gente que tem esse trauma. Então, eu preciso que aquele pouco de agulha seja efetivo. E aí, vem do estudo, conhecimento. Você citou os livros. Esse daqui é o que eu tenho aqui só parado aqui em casa, aqui, que fica do lado para eu revisar, para eu ver, para preparar material, conteúdo. É um estudo constante. Assim como a professora também está sempre no estúdio, eu não consigo ver todas, porque até eu estava em live direto em aula, mas está sempre buscando levar mais informação para os alunos, estimular o estudo. Isso é muito importante, né? Perceber que a medicina chinesa, ela não é, vou fazer um curso de 1 ano, vou fazer um curso de 2 anos, de 6 meses. Não, é para o resto da vida. Você tem que estar sempre se atualizando, não tem como. Não tem como. Com certeza. Bem, você tocou num ponto aí muito interessante. Não tem que doer? Esse é o que eu quero dizer, assim. Se você pergunta para mim, a acupuntura dói? Eu tenho 2 formas de responder de forma simples. Eu posso virar para você, que eu digo 2 formas verdadeiras, né? Porque tem as formas meio fantasiosas. Mas as formas verdadeiras eu posso dizer o seguinte. Eu posso dizer assim, olha, não, a acupuntura não dói. Mas tem algumas áreas do corpo que são mais sensíveis e aí você pode sentir um certo desconforto. Pronto. Uma outra forma. Dói. Mas, na maioria das vezes, você não vai sentir nada. Tudo vai de como que eu quero entregar essa resposta. A primeira vez eu enfatizei que não dói, mas eu deixei claro que tem ponto que é possível. Por exemplo, palma da mão e sola do pé são áreas mais sensíveis. Sim. No corpo. Por quê? Porque são áreas que têm uma quantidade maior de terminação nervosa. Ponto. Na segunda resposta, quando eu falo que dói, mas na maioria das vezes não, no inconsciente da pessoa eu fixei a informação que dói. E aí depois eu falei que na maioria das vezes não. Então a resposta geral é: não dói, mas existem áreas mais sensíveis. Quando eu faço acupuntura é normal sangrar? Não, não é normal sangrar, mas em algumas condições pode ser uma pequena gota de sangue. Agora, se toda vez que faz acupuntura sangra, eu brinco que ou o acupunturista está errado, ou o instrumento está errado, ou o paciente está errado. Paciente errado? O que eu quero dizer? Por exemplo, um paciente que faz uso prolongado de anticoagulante é um paciente que eu tenho que ter um cuidado maior. Claro. Um paciente diabético crônico, desregulado, é um paciente que eu tenho que ter um cuidado maior. Então, esses são alguns detalhes. Então, é isso que eu tenho que analisar. Ou o instrumento é inadequado, posso estar com um instrumento ruim, um instrumento de má qualidade, um instrumento
Infelizmente, tem gente que reutiliza agulha ainda, mesmo sendo ilegal. Fiquem atentos, pessoal. No Brasil, o uso de agulha de acupuntura é uso único. Agulha estéril para ser descartada. Não se pode reutilizar agulha de introdução, tá? Então, ou o profissional não está ainda com a capacidade, habilidade adequada, ou o paciente inadequado. Aqui teve um colega que colocou, dói no início quando o desequilíbrio é grande. Não é verdade. Eu posso não ter dor nenhuma nas primeiras sessões e ter dor depois. Tudo depende de outras questões, não apenas do momento do paciente. Não apenas do momento do paciente. E aí, aproveitando, existe um conceito que diz o seguinte, quando tem excesso, vai doer mais. Quando tem excesso, vai sangrar, e este sangrar é o corpo jogando para fora. Quando eu coloco a agulha e quando eu volto para ver o paciente, a agulha caiu, é o corpo que expulsou a agulha. Não necessariamente. O paciente podia estar parado e ele mexeu o braço. A hora que ele mexe o braço, tem uma contração, a agulha, pode ser que o músculo fez ela sair. Se eu picar em cima de um vasinho, a hora que eu tiro a agulha, pode ser o paciente com anemia. Se eu picar em cima de um vasinho, dependendo de onde picar, vai sair sangue. Então, cuidado com essas místicas de só sangra se tiver excesso, então toda vez que tem excesso vai sair sangue ou vai doer. Não é verdade, não é verdade. Tá? Eu posso sangrar com o paciente debilitado, e quando eu estou falando sangrar, é aquele sangramento involuntário, tá? Involuntário, eu digo, tem momentos que o meu objetivo é sangrar. Existe a técnica de sangria que a gente usa em medicina chinesa. É uma gota de sangue e tal. Eu estou falando daquela gotícula que sai, que é possível. Mas o que eu quero dizer é que se toda vez sai sangue ou se toda vez dói, volta para treinar. E aí, já que o Instagram não nos cortou, eu estou vendo que tem vários colegas aqui que estão seguindo, alguns colegas que já são acupunturistas. Lembrem sempre uma coisa que eu falo, treinar agulhamento não é atender paciente. Treinar agulhamento não é atender no ambulatório na fase de aprendizado. Treinar é treinar mesmo. Treinar é pegar papel, pegar algodão e treinar agulhamento. Treinar. Isso é treinar. Atender, trazendo agora para o futebol, atender é jogar. Atender é jogar. Então, treino é treino, jogo é jogo. É isso daí, eu dou exemplo. O Cristiano Ronaldo, que hoje é considerado um dos maiores jogadores, ele treina antes do jogo. Ele treina entre um jogo e outro. Ele treina no período de preparação pós-férias. Às vezes o acupunturista ele acha que porque ele atende todo dia, ele não precisa treinar. Volto a dizer, o Cristiano Ronaldo joga sempre. Mesmo assim, ele precisa treinar. E o nosso treinar é treinar a mão. Né? Assim como o fisioterapeuta, ele tem treinos também que tem que fazer, senão ele fica destreinado, ele fica despreparado. Né? Na acupuntura, eu preciso ter esse treino, eu preciso ter esse contato. Né? Eu brinco que, fazendo essa analogia com o futebol, no popular a gente fala assim, nossa, aquele cara é tão ruim, parece que ele não tem intimidade com a bola. Poxa vida, às vezes eu dou aula em curso avançado, e quando eu dou aula no curso avançado, eu monto duas fileiras de alunos assim, né? Não agora na pandemia, mas monto duas fileiras de alunos e eu sento aqui numa beirada de uma mesa, eu cruzo os braços aqui e vem um de cada lado me agulhando. Vem todos os alunos me agulhando. E aí, só de pegar a agulha eu já sei se ele tem ou não intimidade com a agulha. Quando eu vejo que não tem intimidade com a agulha, eu já sei que vai doer. Por quê? Porque segura a agulha meio torto. A professora sabe muito bem, quando chega para o aluno e fala assim, olha, executa tal manobra, executa tal palpação antes de fazer a manobra. O paciente parece que está tocando com medo e fala assim, não vai dar certo esse negócio. De olhar você já sabe, porque faltou treino. Não tem intimidade. Então o acupunturista tem que ter intimidade com a agulha. É o nosso instrumento. Escolheu isso para a vida, é isso que vai fazer. Né? Um osteopata tem que ter intimidade com a anatomia palpatória, com os acidentes de superfície, tem que ter tudo isso. Se não tem, escolhe outra área. Não quer dizer que você é bom ou ruim, mas você não tem intimidade. Você pode adquirir, treina. Eu brinco com o aluno, falo assim, pega uma agulha de acupuntura, corta ela e joga fora. Fica só com o cabo. E deixa ele no seu bolso. E quando você lembrar, pega só o cabo e fica mexendo. Para você criar intimidade com o cabo. Porque é o que você vai usar para mexer. Então você tem que treinar a intimidade. Não tem jeito. O aluno profissional ele quer só atender. Porque é o atender que é legal.
Eu lembro, quando eu fiz fisioterapia, o professor chega e fala assim, olha, vocês vão ter que saber origem, inserção, inervação e ação de todos os músculos. Você não quer saber disso, vamos ser sinceros, ninguém quer. O que você quer saber é como reabilitar o paciente, como que vai aliviar a dor do cara, como que ele vai andar melhor, se o atleta, qual vai melhorar o rendimento dele. Ninguém quer saber, mas tem que saber esse básico para chegar lá na frente. No caso da acupuntura, tem que saber a localização de cada ponto, mesmo que não vá usar. Provavelmente a professora tem músculo que teve que aprender na graduação, que até hoje fala assim, pô, mas pra que eu aprendi esse músculo? Aí você olha e fala assim, aí vem um paciente complicado e fala assim, ah, é pra esse paciente que eu aprendi aquele músculo que eu não usei até hoje. E é isso. Às vezes tem um ponto de acupuntura que você nunca usou, mas você precisa saber dele. A agulha é o meu recurso. Se eu não tenho intimidade, na hora que eu preciso vai dar problema. Resumindo, esse é o ponto aqui. Mas acho que eu já me estendi demais, né? O pessoal já tá cansado já. Mas dá para fazer uma última pergunta? Claro, pode, manda. Então vamos lá. Como é que a dor... O que é dor para acupuntura? Como é que vocês definem dor, veem a dor? A dor é aquela expressão que eu mencionei antes. Ela indica que o tio e o sangue não estão fluindo adequadamente. Alguma coisa está em obstrução. Né? O chinês usa muito provérbio. Tá? Então, um deles é Buton Zeton, onde não tem livre fluxo, tem dor. Tem outro que é Bujon Zeton, onde não tem nutrição, pode ter dor. E aí, se eu entendo que eu tive uma obstrução, essa obstrução impede a chegada de nutrição. Então, seria como uma dor por hipóxia na visão ocidental, vamos colocar de uma outra forma. E tem uma outra que é vou falar, mas posso estar errado. Butson Zeton onde eu não tenho relaxamento, onde eu tenho estresse, isso leva a ter dor. Então eu posso ter dor porque não há impedimento, não há livre fluxo, onde não tem nutrição, onde tem estresse. O que acontece é que o estresse e a nutrição, eles estão intimamente ligados com a obstrução. Por isso que a gente acaba falando muito da obstrução. Então a obstrução é o que eu devo focar. Eu devo que retornar o livre fluir. A medicina chinesa sempre pensa nesse livre fluir. Né? É como se ela olhasse um animal e ela vesse o animal caminhando e isso está fluindo bem. Quando o animal está parado, muito tempo parado, possivelmente alguma coisa está errada. Né? Porque não está tendo esse fluir adequado. Então a gente vê isso. E aí as causas podem estar associadas com aquilo que é externo, e aí o chinês usa a referência do que é climático, ou aquilo que é externo com o que é emocional. E aí isso tudo pode influenciar. Né? Então um estresse aumentado faz com que eu fique mais tenso. A musculatura fica mais tensa. Quando a musculatura está mais tensa, eu dificulto a livre fluidez do qi do sangue. E isso faz com que eu tenha maior chance de ter dor. Né? Na visão ocidental, só para fazer um paralelo, não é tão simples assim, mas só fazer um paralelo, é uma das teorias da origem do ponto gatilho. Né? Quando você não tem uma nutrição adequada naquele tecido, você tem uma obstrução, por isso que a gente usa a expressão nó, né? Como se tivesse um nó, uma obstrução ali. Você precisa fazer o quê? Dar livre fluxo para que aquela musculatura flua adequadamente. Ou, na osteopatia também se usa muito o conceito de fáscias, né? Se eu tenho uma obstrução na fluidez das fáscias, eu posso ter dor, eu posso ter limitação de movimento e assim por diante. Inclusive, só para ver como tem muitos paralelos, uma das teorias também para você entender melhor por que a gente, deixa eu pegar aqui, por que a gente na acupuntura a gente coloca uma agulha e gira a agulha, uma das teorias é a teoria chamada da biotensigridade, que ela implica em você entender que quando você gira esse vai e vem da agulha, é que nem, e aí bem leigamente falando, é que nem quando eu estou girando aqui o tecido, eu estou repercutindo lá na manga, ó. Eu estou repercutindo lá na manga, girando aqui, por causa dessa biotensigridade da fáscia. Então alguns explicam que você vai enroscando e desenroscando as fibras da fáscia, ou as fibras musculares, alguns colocam, mas a gente sabe que é mais da fáscia, na agulha, e isso faz com que eu tenha uma liberação de estímulos, e aí você tem várias formas de ler esse estímulo, né? Nociceptivo, proprioceptivo em termo ocidental, que faz com que, voltando a uma pergunta mais cedo, eu possa usar um ponto no ombro para um problema no quadril, por conta desse princípio da biotensigridade.
E na osteopatia, por exemplo, você tem a terapia crânio-sacral, que é um grande exemplo de trabalhar por oposição, né? Você trabalha numa área para resolver um problema numa área oposta, mas que tem uma conexão importante. Nossa, maravilhoso. Muito bom, professor. Tenho que te agradecer, mas que live, hein? Obrigado. E é bom Incrível! porque normalmente quase todas as lives que eu tenho feito é para um público da acupuntura, então os termos que eu uso são termos de acupuntura. Hoje eu tive que me esforçar para recordar como é dar treinamento para quem não é da acupuntura, para eu lembrar os termos e expressão, porque quando eu falo na acupuntura, se eu falo, isso aqui é um bloqueio, tá tendo falta de livre fluxo, beleza. Mas o que é isso para quem nunca ouviu falar disso? O conceito da fáscia hoje é uma forma importante de se explicar, por exemplo. Com certeza. E eu concordo com o que o professor Pedro Paulo falou, que quem é bom, num tempo pequenininho, dá um aulão. Muito bom, Muito verdade. obrigado. E aí, quem precisar, às vezes tem. Eu sei que tem colegas que falam assim: eu queria te chamar para um bate-papo, mas você está sempre ocupado. Chama, pode ser que naquele dia eu não possa. Hoje mesmo, eu tive um colega que me chamou para uma live amanhã e amanhã eu não posso. Então, me chama, fala assim: hoje eu não posso, pode ser que a semana que vem eu consiga. A ideia é promover a medicina chinesa, né? Quem quiser me seguir, também estou aí no Instagram. Eu não vou conseguir digitar agora, que eu tô distante não, né? Eu deixei ele parado, se eu parar para digitar, a chance de cair do tripé é grande, mas quem quiser me seguir é regis.ebramec, e neste exato momento nós não estamos com um polo ativo no Rio de Janeiro, mas estamos aí para finalizar uma parceria, e quem sabe a gente retorne aí no Rio, inclusive tem uma aí que é uma indicação dos colegas aí, uma indicação partindo do professor Fábio Américo também, vamos ver. A gente vai Mas chegar no Rio de volta. fala Você tem um canal do YouTube, Reginaldo? Isso, nós temos a faculdade. Se colocar em qualquer rede social, Facebook, Instagram, YouTube, colocar lá Faculdade Ebramec, tem todo o conteúdo nosso, tá? Desde o início da quarentena, dia 23 de março, eu comecei a fazer live. E eu não contei ainda, mas já deve estar com mais de 140, porque eu estava fazendo todo dia. Então tem bastante conteúdo, então só aí, fora outros materiais que a gente produziu, tem mais de 200 horas de material no YouTube, desde 23 de março, gratuito para o pessoal que quer aprofundar em medicina chinesa de forma geral. Então, tem bastante coisa. E no Instagram tem o Instagram da faculdade, que é @faculdade_ebramec, e o meu, que é regis.ebramec. Então, quem quiser colaborar, tá lá. E eu tenho toda terça e quinta eu estou fazendo live. Provavelmente a semana que vem, como é uma semana antes do Natal, talvez eu faça todos os dias. Vamos ver como que está a minha saúde mental. Talvez eu faça todos os dias, tá? E aí tem o pessoal perguntando do Polo do Rio. Neste momento não está um polo ativo, mas estamos aí buscando fechar. Inclusive, se tiver alguém que tem interesse, pode entrar em contato comigo pelo Instagram, e aí eu coloco em contato com os setores de polo para que a gente possa avaliar aí o que é necessário para ter um polo, né? Toda a estrutura acadêmica, pedagógica, didática é da faculdade. A gente só precisa de uma questão local. Aproveitando aqui, desculpa, Simone está perguntando se BH já tem. Sim, BH já tem um polo, já era para ter iniciado, mas não iniciou por conta da pandemia. A turma já está em formação, se não me falha a memória, para março. Então, pode entrar em contato que já tem polo BH. Tá bom? Maravilha, muito bom. Então vou aproveitar que o professor Reginaldo falou do canal dele do YouTube. Pessoal, quem chegou aqui só pegou esse finalzinho da live, todas as lives ficam no meu canal do YouTube, Vanessa Knust. Então, aí, todas as lives que eu fiz durante toda a quarentena também estão todas lá. Aproveitem para maratonar, aproveitem para se inscrever no canal do YouTube, porque é sempre ótimo para divulgar e para vocês estarem lá assistindo e aprendendo com essas lives. Professor César Madureira, é uma honra ter você por aqui também. Muitos professores, muitas pessoas queridas, professor Renato de Paulo, muita gente aí querida. Pessoal, na semana que todas as quartas-feiras, às 19 horas, tem live aqui comigo, sempre com um convidado maravilhoso. E na semana que vem, vou ter a presença aqui do professor Gustavo Pacheco, que é fisioterapeuta do Ibrafive, membro do VEDA, tem certificação internacional em Cervicogenic Science pela APTA dos Estados Unidos e vai conversar comigo sobre o sistema vestibular e suas alterações, como atua o fisioterapeuta.
E eu tenho certeza que vai ser uma live incrível também, porque o Gustavo tem um conhecimento muito amplo sobre essa área. Professor, quero muito te agradecer. Estava assim Muito ansiosa obrigado. por essa live, porque eu sabia que eu aprendia muito, tirar várias dúvidas. Aí eu tenho muitos alunos que estavam me pedindo para fazer a live sobre acupuntura, para entender mais como funciona, para entender o que é a acupuntura, para poder ir aí se dedicar nessa área. Geralmente eu faço mais lives na área de osteopatia, quiropraxia. Eu falei, vamos começar a mudar um pouquinho para poder trazer outros públicos que possam se interessar por esse tema. Então, eu quero te Não, muito agradecer muito, é uma obrigado. honra, te admiro demais, acho sua didática incrível. Eu acho que eu admiro muito os professores didáticos, ou seja, os professores, não é o professor que facilita, mas é o professor que fala claro, o professor que explica de uma forma que o aluno consiga se interessar para o assunto e procurar mais. Desde a live vai ficar salva, tá? Tanto no meu Não, Instagram quanto no meu canal do YouTube. muito obrigado. E aproveitar e agradecer o Fábio Américo aí por ter feito a ponte também, sempre ajudar a divulgar a medicina chinesa. E aí, reitero, o pessoal do Rio de Janeiro, a gente está buscando um parceiro para a gente se estabelecer novamente aí no Rio, reforçar a questão do polo. Então, em breve, Rio. E depois, vocês precisando, a gente pode falar, tem o Tuiná, a massoterapia chinesa, ela também tem questão de manipulação vertebral, tem outras questões aí, pode ser um outro bate-papo. E, de novo, tudo que eu falei em acupuntura, a gente aplica na massoterapia. Então, em vez de eu falar do uso de agulha, esses mesmos princípios a gente usa na massoterapia. Então, isso é bem interessante. E aí, todos os alunos da professora que já trabalham com osteopatia, lembrem que agregar conhecimento não é substituir. Tem muita gente que fala assim, eu não vou fazer outra pós porque eu já tenho uma. Pode ser, mas você pode agregar conhecimento. Tem paciente que vai responder melhor à osteopatia, tem paciente que vai responder melhor à acupuntura. Se uma técnica resolvesse todos os problemas, era só ela que estava aí, não precisaria de todas as outras. Em toda técnica, inclusive a acupuntura, tem limitação toda. E eu digo para meus alunos, conhecer a característica e vantagem de uma técnica é essencial para que você possa saber quando você vai escolher uma ou outra. Se uma técnica tem mais vantagens que a outra, eu escolho essa. Se a outra tem mais vantagens, é uma questão lógica. Você tem que saber escolher. Então, tenham recursos à mão, estudem a fundo. E a osteopatia é excelente. E muitos dos princípios que a gente usa, quando a gente começa a estudar medicina chinesa a fundo, a gente vai vendo que são princípios similares que se complementam. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite. Quem precisar de mais informações aí do Rio de Janeiro ou de outras localidades, pode procurar. Muito obrigado de novo, professora. Eu que agradeço. Pessoal, muito obrigada. Tem gente que está comigo aqui toda quarta-feira, é uma honra. Obrigada, professor Pedro Paulo, uma honra ter você aqui também, te admiro demais. Obrigada, Reginaldo. Boa Até mais. noite. Tchau, tchau.